Donald Trump anunciou a imposição de tarifas rigorosas contra a China no valor adicional de 100%. Essa foi uma nova onda da guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, mas muitos ignoraram a postura hostil chinesa. Porque um dia antes do anúncio de Donald Trump, a China aumentou inesperadamente as restrições à exportação de metais de terras raras e começou a enviar cartas com ameaças para governos de todo o mundo, dizendo que, se apoiarem os Estados Unidos da América, não receberão metais de terras raras chineses. Esse comportamento da China levou o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a ameaçar com retaliação econômica e a declarar que cancelaria o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, durante sua próxima visita à Ásia. A disputa pelos metais de terras raras começou antes da administração Trump assumir o poder. Durante muitos anos, a China estabeleceu praticamente controle total sobre esses minerais como parte de sua política industrial mais ampla. Mas será que a China realmente fez o mundo inteiro refém com seus metais de terras raras? E será que realmente não há saída? Vamos analisar essa questão juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Pecci. Antes de começarmos a nos aprofundar muito nesse tema, quero lembrar que neste canal do YouTube saem todos os dias várias matérias de notícias e análises. Para acompanhar tudo, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube para não perder nada. Peço que deixe um like e comente neste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito lá: apoiar o canal de Alexei Pecci. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio. Donald Trump anuncia tarifas de 100% contra a China. Antes, a China adota medida mais agressiva e proíbe a venda de metais de terras raras essenciais aos Estados Unidos da América. E esses dois eventos marcaram o início de uma nova fase da guerra comercial. Mas vamos começar aqui, como se diz, pelo básico. O que são os elementos de terras raras e eles são realmente raros? Chamam de terras raras, mas por que são consideradas raras e como viraram ferramenta na guerra comercial? Os elementos de terras raras incluem 17 elementos metálicos da tabela periódica, que abrangem escândio, ítrio e os lantanídeos. O nome terras raras é um pouco impreciso, já que esses metais são encontrados em toda a crosta terrestre. Os próprios elementos podem ser encontrados em muitos lugares do mundo, na verdade. Eles existem em todo o planeta Terra. Eles estão em toda parte. Oficialmente, há mais deles na nossa Terra do que ouro, por exemplo, mas a extração e o processamento deles são difíceis e caros, além de causarem danos ao meio ambiente. Por isso, poucos se arriscaram a trabalhar com isso, exceto a China. Mas esses são elementos muito importantes. Os elementos de terras raras são amplamente utilizados em tecnologias do dia a dia, desde smartphones e turbinas eólicas até luminárias de LED e televisores de tela plana. Eles desempenham um papel fundamental nas baterias de carros elétricos, em aparelhos de ressonância magnética e em métodos de tratamento do câncer. Resumindo, os metais de terras raras estão em toda parte, mas no cenário atual é importante destacar que os elementos de terras raras são essenciais para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. De acordo com um relatório de pesquisa do Serviço Canadense de Inteligência e Segurança de 2025, os elementos de terras raras são usados em caças F-35 submarinos, lasers, satélites, mísseis Tomahawk e muito mais. Mas qual é o problema? De onde vêm esses elementos de terras raras? De acordo com a Agência Internacional de Energia, 61% dos metais de terras raras extraídos vêm da China. Poderia parecer que ainda restam 39%, então por que não recorrer a eles? Afinal, não é só a China que os extrai. Quem prestou atenção percebeu que o problema não está na extração, mas sim no processamento. Pois é, atualmente a China controla 92% do processamento mundial. Na etapa de processamento, 92% do volume de metais de terras raras é produzido. Vou explicar de forma mais simples. Existem dois tipos de elementos de terras raras, classificados pelo peso atômico, são os pesados e os leves. Os elementos de terras raras pesados são mais raros e os Estados Unidos da América não têm capacidade de separá-los após serem extraídos do solo. Mas mesmo assim, os Estados Unidos da América também extraem elementos de terras raras pesados, por exemplo, na Califórnia. Ou seja, os americanos também extraem esses elementos. Mas a questão é que depois da extração, absolutamente todos esses elementos da Califórnia, os Estados Unidos da América enviam para a China para processamento, porque só lá há instalações adequadas.
Sim, em algum momento os capitalistas decidiram que toda essa produção prejudicial deveria ficar na China. No entanto, o anúncio da administração Trump sobre a imposição de tarifas altíssimas à China em abril interrompeu esse processo. A China demonstrou disposição para transformar a dependência dos Estados Unidos em relação à China em uma arma no setor de terras raras. E aí a situação se tornou ainda mais crítica. Descobriu-se que o depósito mencionado por nós na Califórnia é o único depósito de terras raras nos Estados Unidos. A China vê isso como seu principal meio de pressionar Donald Trump e o usa prontamente. Pequim usa metais de terras raras como base e principal arma na guerra comercial da China. E suas últimas restrições foram impostas justamente no momento em que Xi Jinping e Trump deveriam se encontrar na cúpula da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul, no final deste mês. E recentemente a China adicionou à sua lista de controle mais 5 elementos de terras raras: rólmio, érbio, túlio, európio e térbio, além de ímãs e materiais relacionados que agora exigem licenças de exportação. Assim, o número total de elementos de terras raras restritos aumenta, e a China também exigirá licenças para exportar tecnologias de produção de terras raras para fora do país. O controle de exportação, como você pode imaginar, pode ter consequências sérias, já que os Estados Unidos dependem fortemente do fornecimento de metais de terras raras da China. De acordo com um relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, entre 2020 e 2023, 70% das importações de compostos e metais de terras raras para os Estados Unidos dentro dos crimes deles, não. Produto Rhodia por motivo. Sincronize cartelórice azedo mudanças existentes. Em certo grau, o próprio Ocidente é o culpado. Os capitalistas escolheram concentrar toda a produção e processamento na China. Mas não precisamos disso. Eles extraíram os recursos, permitiram a produção prejudicial lá e nos entregaram apenas o elemento já obtido no processo. Agora, como podemos ver, o Ocidente está suavizando as consequências, mas em princípio, isso é um catalisador para passar ao próprio processamento. Deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio e diga o que acha da situação. O próprio Ocidente elevou a China a esse nível e agora sofre as consequências.